Você acha que sua assinatura de IA de $20 é o negócio do século? Na verdade, é uma armadilha. Um usuário avançado em ferramentas como o Claude Code, na verdade, custa $15 mil por ano para operar. Você paga só uma parte, pois investidores de capital de risco cobrem o restante. Você está vivendo dentro do momento Uber da IA, uma ilusão temporária criada para te viciar antes que os preços mudem. Mas o dinheiro está acabando. Quando esse castelo de cartas de $1 trilhão ruir, as ferramentas que você usa diariamente vão sumir ou custar 10 vezes mais. A economia da IA está quebrada. Capítulo 1. A ilusão dos $20. Tudo começa pela carteira. Um usuário frequente do Claude para programação consome cerca de 10 bilhões de tokens por ano. Tokens são as unidades de pensamento da IA. Cada palavra lida, escrita ou decisão tomada por ela depende de um token. Se você pagasse por esse uso através de uma API padrão, esses 10 bilhões de tokens custariam cerca de $15 mil por ano. Esse é o preço real, sem subsídio, sem descontos ou incentivos, apenas o custo bruto de computação. Agora, esse mesmo usuário, com uma assinatura máxima de taxa fixa, paga cerca de $1.200 por um ano inteiro pelo mesmo volume de trabalho, de 15 mil para 1.200. Um subsídio oculto de 92%. Imagine entrar em uma concessionária, escolher um carro de $15 mil e descobrir que só deve $1.200 porque alguém pagou o restante. Isso não faz sentido, e é isso que torna esse modelo tão estranho. Mas a resposta está nas próprias projeções financeiras da OpenAI, que vazaram para a imprensa. A empresa está a caminho de perder $14 bilhões em 2026. Não é receita, são perdas. Uma assinatura mensal de $22 cobre cerca de 1,7 do que um usuário intensivo realmente custa para a empresa. Você não é um cliente, você é isca. Cada comando, linha de código e conversa à noite são pagos pelos investidores. Eles apostam que ninguém vai conseguir viver sem esse produto quando a conta chegar. Setores inteiros têm prejuízo. Escritórios de advocacia revisam documentos por 5 centavos de dólar. Agências de marketing estão produzindo campanhas a preços que seriam impossíveis de imaginar há 18 meses. Hospitais testam ferramentas de diagnóstico com preços tão baixos que fornecedores não sustentariam em grande escala. Negócios são sustentados por capital de investidores, que buscam retornos 10 vezes maiores. Se as empresas estão perdendo dinheiro com cada usuário que cadastram, por que estão correndo para cadastrar mais? Porque já vimos esse roteiro antes e sabemos como termina. Capítulo 2. O fantasma do Uber. Em 2014, um SUV preto parava na frente do seu apartamento em 3 minutos. O motorista era educado, o carro impecável. A corrida ao aeroporto custava R$11. Você se perguntava como isso fechava a conta. Não fechava. E esse era o ponto. Nunca foi para fechar. Por anos, uma geração viveu sob o que economistas depois chamaram de subsídio ao estilo de vida dos millennials. Investidores de capital de risco investiram muito em apps de carona, entrega de comida, coworking e kits de refeição. Eles cobravam preços abaixo do custo para eliminar concorrentes e criar hábito. O objetivo era dominar o mercado e depois aumentar preços para lucrar. A taxa de retenção da Uber, ou seja, a parte de cada corrida que a empresa fica, mostra isso. Em 2022, a 32 centavos de cada dólar pago pelo passageiro. Em 2024, subiu para 42 centavos. Motoristas ficaram com menos e passageiros pagaram mais, levando a lucro para a empresa. Agora, isso ocorre no setor de IA. São os mesmos investidores, a mesma cartilha e o mesmo memorando de preços. Analistas esperam que planos de assinatura para consumidores dobrem de preço em 2 anos. A Anthropic criou limites que incentivam usuários avançados a migrarem para planos caros. O Google testa recursos Gemini exclusivos para assinantes premium, antes gratuitos. Um aumento de 100% no preço não é boato, já está marcado no calendário. Os contratos corporativos estão seguindo a mesma tendência. Acordos personalizados firmados em 2024 estão sendo renovados em 2026 por valores muito maiores. É o mesmo produto, mas custando várias vezes mais. Os usuários precisam aceitar ou desistir. O serviço de carona tinha como única função levar um carro do ponto A ao B. O custo não aumenta com o uso, pelo contrário, tende a ser mais eficiente. Mais motoristas aumentam a densidade e melhoram a roteirização, mas a IA é diferente. A matemática envolvida não se torna mais barata e rapidamente se complica. Executivos de IA afirmam que o poder de computação fica mais barato a cada ano e que a economia por unidade vai se equilibrar. Isso não é totalmente mentira, mas sim uma meia-verdade.
O custo de executar consultas por modelo diminui a cada ano com chips mais eficientes e modelos mais compactos. Cada palavra gerada por uma IA hoje custa menos do que há 18 meses. E essa é a parte que eles querem que as pessoas ouçam. Aqui está a parte que eles não querem. Capítulo 3. O código Claude de matemática. Fluxos de trabalho de agentes modernos como Claude Code e ferramentas avançadas do ChatGPT usam de 5 a 30 vezes mais tokens que chats simples de 2 anos atrás. Quando você pede para um assistente de código corrigir esse bug, ele não escreve 50 palavras de resposta. Ele discretamente cria subtarefas. Depois, relê seus arquivos. Ele verifica o próprio trabalho. Ele escreve rascunho após rascunho, descarta a maioria deles e, em seguida, executa testes silenciosamente em segundo plano. Um pedido de usuário pode usar centenas de milhares de tokens antes de gerar resposta. Um modelo pode ser um pouco mais barato por palavra do que antes, mas também está produzindo muito mais palavras por solicitação. A conta total está aumentando rapidamente, conhecido como taxa dos tokens, levando startups de IA à falência, ao consumirem seus investimentos iniciais. Isso ameaça acabar com um dos modelos de negócios mais lucrativos da história da internet. Capítulo 4. O preço da busca. Por 25 anos, o Google imprimiu dinheiro, e tem sido brutalmente simples. Um usuário digita uma consulta, o Google retorna 10 links azuis retirados da web aberta. O custo do Google com servidores, eletricidade e indexação é apenas uma fração de centavo por busca, enquanto os anúncios geram muito mais. Margem é um daqueles grandes milagres financeiros dos tempos modernos. Agora, o Google está reconstruindo todo esse sistema em cima de IA generativa. Uma única resposta de busca alimentada por IA, do tipo que escreve uma resposta em forma de parágrafo em vez de apenas mostrar alguns links, custa significativamente mais para ser produzida do que uma busca tradicional por palavra-chave. Multiplique isso por bilhões de consultas diárias. Se o Google substituir completamente a busca tradicional por resumos de IA, a máquina de lucros mais confiável do século XXI desaparece. As margens que financiaram o YouTube, o Android, o Waymo e o Gmail começam a secar. Analistas de Wall Street mapearam silenciosamente os piores cenários, com números catastróficos. E piora, os modelos de publicidade também ficam redundantes. Se a IA só responde, ninguém acessa os links e os anunciantes deixam de pagar. O Google está encarando um futuro onde processa mais buscas do que nunca, custa mais para operar do que nunca e ganha menos receita por busca do que em qualquer outro momento de sua história recente. Os gigantes da tecnologia estão, de propósito, canibalizando seus negócios mais lucrativos. Eles concluíram que pior que matar a galinha dos ovos de ouro é deixar um concorrente fazê-lo antes. No mundo dos negócios, isso tem o nome de dilema do inovador. Quando uma nova tecnologia ameaça o negócio principal, empresas consolidadas têm duas opções: defender a fonte de renda atual enquanto um concorrente cria o futuro, ou canibalizá-la por conta própria, tentando gerar receita na nova plataforma antes que a antiga se desgaste. Esse é o caminho que empresas como Google, Microsoft e Meta apostam com a IA. Eles apostam que a IA vai substituir as atuais fontes de receita, mas ninguém pode provar isso. Todos já estão envolvidos demais para desistir. Se a economia unitária está tão ruim, como essas empresas registram receitas recordes com IA em Wall Street todo trimestre? Capítulo 5. O golpe do dinheiro que dá a volta. É aí que as coisas ficam espertas. A Microsoft se compromete de forma bem pública a investir 13 bilhões de dólares na OpenAI. O comunicado à imprensa é elegante, as manchetes são dramáticas. Os preços das ações sobem. Isso deixa os investidores felizes. Mas, se você ler as letras miúdas, verá outra história. Grande parte desse investimento não chega à conta bancária da OpenAI, mas sim como créditos de nuvem Azure. É como um vale-presente exclusivo para uso nos data centers da Microsoft. A OpenAI contabiliza isso como capital levantado. A Microsoft registra o uso da nuvem como receita. É um investimento e uma venda ao mesmo tempo. A OpenAI se comprometeu a gastar até 250 bilhões de dólares em serviços Azure, garantindo esse ciclo por muitos anos. Agora, coloque a Nvidia nessa equação. A Nvidia anuncia dezenas de bilhões em compromissos com a OpenAI. A OpenAI então pega esse capital e usa para comprar GPUs da Nvidia. A receita trimestral da Nvidia bate recorde e o preço das ações dispara. Todo esse ciclo leva alguns meses e quase nenhum dinheiro real realmente mudou de mãos. Ele simplesmente recebeu um nome diferente em cada etapa.
Adicione Oracle, CoreWeave e AMD à lista. Cada empresa investe e depois vende serviços para a próxima, registrando receita enquanto o mesmo dólar circula pelo ciclo. O termo técnico é round tripping, enquanto no Vale do Silício chamam de parceria estratégica. Capítulo 6. A armadilha da dívida de hardware. Em 2025, espera-se que as grandes empresas de tecnologia gastem cerca de 320 a 400 bilhões de dólares em infraestrutura de IA. Previsões para 2026 aumentam esse valor para cerca de 500 bilhões. Centros de dados, GPUs, sistemas de refrigeração, fornecimento de energia, redes inteiras estão sendo reforçadas para lidar com isso. Enquanto isso, o gasto global dos consumidores com serviços de IA é de cerca de 12 bilhões de dólares, segundo o relatório State of Consumer IA da Menlo Ventures. Centenas de bilhões saem, enquanto só 12 bilhões entram, gerando uma diferença equivalente à economia de um país médio. Essa lacuna é coberta por dívida, não por receita. Títulos corporativos, crédito estruturado, crédito privado. A Meta captou 30 bilhões de dólares em títulos no fim de 2025 e outros 30 bilhões por joint venture do Morgan Stanley, mantendo dívidas fora do balanço público. A Microsoft assinou um contrato de compra de energia de 20 anos para reativar a usina de 3 Mile Island. O Google fez uma parceria com a NextEra Energy para reabrir usinas nucleares. Essas promessas não desaparecem se a receita de IA ficar abaixo do esperado, mas o próprio hardware não dura. Uma GPU NVIDIA de alto desempenho, que impulsiona grande parte desse boom, tem uma vida útil curta de apenas 1 a 3 anos antes que a próxima geração as torne obsoletas. Ela perde quase todo o valor contábil quando uma nova geração chega ao mercado, o que ocorre a cada 18 meses. Na indústria, um data center com chips de 3 anos é considerado peso morto. Compare com o estouro da bolha das .com. Com o estouro da bolha em 2.000 empresas de telecomunicações, deixaram milhões de milhas de cabos de fibra óptica enterrados. Novas empresas compraram isso por centavos e criaram YouTube, Netflix e Spotify com essa infraestrutura. A queda foi brutal, mas os destroços foram úteis. Essa bolha da IA vai deixar para trás galpões cheios de silício inútil, presos em contratos de energia de 20 anos e estruturas de concreto no meio do nada. Ninguém vai saber o que fazer com eles. Concessionárias repassarão tarifas de eletricidade mais altas às famílias por décadas, com ou sem receita da IA. Déficit de centenas de bilhões de dólares não pode ser ocultado por muito tempo. Essas empresas já sabem disso e tomam medidas discretas para conter os prejuízos antes que o público perceba. A maioria dos usuários já sentiu isso, só não percebeu ainda. Capítulo 7. O enfraquecimento silencioso. Um modelo de IA resolvia seu código de primeira, mas agora esquece o projeto no meio. Um chatbot escrevia 5 parágrafos, mas agora para no terceiro. Um gerador de imagens que antes fazia retratos perfeitos em 30 segundos, agora entrega imagens com 7 dedos e pede upgrade para o próximo nível. Ninguém imagina isso. O produto piorou. Quando os números não funcionam, o provedor costuma reduzir discretamente a qualidade do produto, algo fácil de notar. Limites de mensagens, antes renovados a cada 5 horas, passam a ser renovados a cada 8. O modelo padrão do aplicativo é trocado silenciosamente de um modelo de ponta para uma versão menor e mais barata. Recursos de memória são reduzidos. Raciocínio avançado só está disponível em planos mais caros. O modelo divino prometido no lançamento está sendo trocado silenciosamente por uma versão mais barata e menos inteligente. Tópicos no Reddit sobre ferramentas de IA estão cheios de usuários que juram que seus assistentes ficaram mais preguiçosos. Engenheiros publicam capturas de tela lado a lado mostrando o mesmo produto com resultados visivelmente piores do que há 6 meses. As empresas quase sempre negam. Às vezes divulgam benchmarks escolhidos, prompts limpos, condições controladas e cenários otimizados, tudo para mostrar o melhor desempenho. Isso lhes dá um tempo, mas não resolve o problema maior. Uma questão mais profunda já começou a eliminar a primeira onda de todo um ecossistema de IA. Capítulo 8. A extinção em massa de 2026. Cerca de 40% das startups de IA lançadas em 2024 já foram fechadas ou compradas por empresas maiores, principalmente para absorver talentos, de acordo com dados da CB Insights. Esse é o termo educado para vender uma empresa em dificuldades por centavos de dólar a um concorrente. O comprador não está adquirindo um negócio, mas sim contratando engenheiros, encerrando o produto e absorvendo o máximo de talento possível. Esses não eram projetos amadores, eram empresas que fecharam rodadas Série A com investidores sérios, já tinham receita, clientes pagantes e perfis elogiosos no TechCrunch.
Em menos de 18 meses, as luzes se apagaram, quase sempre pelo mesmo motivo. O custo dos produtos vendidos, principalmente os pagamentos a fornecedores como OpenAI, Anthropic e Google, é tão alto que elimina qualquer margem de lucro possível. Uma startup que criou uma interface polida em torno do GPT-4 pode cobrar $50 por mês, mas o uso dá $80 para a startup. Cada usuário ativo gera prejuízo. Quanto mais eficaz o marketing, mais rápido a empresa perde dinheiro. Quando um provedor de modelo de base lança um novo recurso, muitas vezes acaba com 10 startups da noite para o dia. O ChatGPT lança o modo de voz nativo. Diga adeus às startups de agentes de voz que fecharam Série A no último trimestre. Claude agora lê PDF nativamente. Uma atualização de produto tornou inúteis várias ferramentas de documentos. O ecossistema de empresas independentes de IA está colapsando devido aos altos custos de computação, inviáveis para a lucratividade. Quando startups fecham, provedores de nuvem perdem a receita que tornava os investimentos em modelos de base vantajosos. Assim começa a fase final. Capítulo 9. O grande golpe da IA. Empresas de capital de risco não querem mais cobrir prejuízos esperando glória futura. Eles querem ver um caminho para o lucro por escrito, com marcos trimestrais, e querem ver isso agora. Para empresas de modelos fundacionais, isso pode significar uma reprecificação rápida e intensa. Plano de $20 vira de $100 ou some, sendo trocado por uma Plano Pro 10 vezes mais cara, com os mesmos recursos. O usuário do Claude Code, que pagava $1.200 americanos ao ano, se surpreende com fatura de quase $15.000 americanos valor real da API. Um designer freelancer que usa uma assinatura de $10 americanos para criar imagens é informado por e-mail que seu plano mudará. Pequenas empresas que usavam IA barata agora precisam decidir o que fazer. Pague 10 vezes mais ou volte a fazer do jeito antigo. A segunda opção é pior. Os serviços simplesmente são encerrados. Já vimos os primeiros sinais disso. Empresas menores de IA fecharam com 30 dias de aviso, forçando clientes a transferirem anos de trabalho para concorrentes ainda ativos. Modelos para pesquisa jurídica, imagens médicas e suporte ao cliente foram removidos porque nunca foram viáveis economicamente. Uma era de IA barata termina com 1000 pequenas faturas, 1000 pequenos avisos de encerramento. Uma verdade mais profunda é mais feia do que um aumento de preço. A IA, em 2026, caminha para virar luxo, não produto básico. As versões baratas treinaram uma geração a depender dela. Uma versão cara é a única que os balanços agora permitem existir. Grandes empresas que podem pagar um novo nível de preços vão consolidar sua vantagem. Freelancers, pequenas empresas e quem impulsionou a adoção inicial, criando o burburinho, serão os primeiros excluídos pelos preços. Uma economia baseada em inteligência barata logo enfrentará a realidade da inteligência cara. As previsões de produtividade de 2024 não durarão até 2027. Uma revolução da IA prometida vai chegar, mas não para todos nem pelo preço anunciado. A história mostra que as quedas não demoram um ano para ocorrer. O estouro da bolha das .com levou 2 anos do auge ao fundo do poço. A bolha da IA tem mais alavancagem, mais concentração e mais dívida embutida em suas bases. Quando isso mudar, pode ocorrer em meses ou semanas. Se as margens caírem e um grande cliente desistir publicamente de renovar, a confiança pode sumir de repente. Ferramentas usadas todos os dias por milhões nunca foram tão acessíveis quanto pareciam, pois dependiam de investimentos que agora estão diminuindo. Uma era da IA ainda pode estar chegando. Uma era da IA barata, que enganou uma geração inteira a reconstruir suas vidas profissionais em cima dela, já acabou. A conta simplesmente ainda não chegou. Quando ela chegar, esse preço nunca mais parecerá real. A confiança que fazia toda a indústria de IA parecer inevitável começa a rachar. O que antes parecia um impulso imparável está começando a mostrar as primeiras fissuras causadas pela pressão sob a superfície. De repente, a pergunta passa de até onde isso pode chegar para quem arcará com o prejuízo se não chegar. Veja o que ocorre com a economia se a bolha de IA de $2 trilhões estourar. Ou assista a isto.